Esse aqui é o Zetsu, um dos membros da Akatsuki com um dos designs mais legais da história de Naruto. Eu achava o Zetsu tão estiloso quando eu era mais novo, cara, meu Deus do céu. E ainda assim, sendo tão estiloso e tão misterioso, é um Eu também achava o Zetsu maneiro, mano. dos piores personagens já criados pra história de Naruto. Um dos piores plots e cenas da história. Aquela cena... Agora que eu já fiz o vídeo do Zetsu, ele pode fazer também, pô, tá vendo? Coincidência que ele fez o vídeo da Kaguya depois de mim e o vídeo do Zetsu depois do meu? Bicho enfiando a mão no peitinho do Madara é difícil, viu? Gente, é o seguinte, há mais ou menos uns meses eu amo o Linkzinho, mano, eu amo o Linkzinho. atrás aí, eu tava passando pelo YouTube e, se eu não me engano, cara, apareceu na minha home um vídeo do analista falando sobre o... Caralho, é verdade! Isso é real? Isso é real mesmo, eu não sabia disso. personagem do Zetsu. E ao longo dos... Foi mencionado, não acredito. Puta que pariu, que plot twist. Ô, eu juro que eu falei no meme, eu não sabia que ele tinha feito realmente isso. Vários canais, várias pessoas, públicos, já falaram a respeito do personagem do Zetsu em si, né? De como ele era esse cara misterioso que nos primeiros 600 capítulos de Naruto, ele simplesmente Salve Zé, salve Zé. não era nada importante pra história. E aí, de repente, 20 capítulos antes de acabar, o criador decidiu transformar ele em um dos grandes vilões do rolê, que praticamente moldou o mundo ninja e era um personagem muito importante. Eu acho, gente, o Zetsu um dos piores problemas da história de Naruto e uma das coisas mais Não, ele é horrível, cara. Zetsu é uma parada mal feitas que o Kishimoto já fez desde Tomou Predict? Nossa, tomei o Predict, mano. que ele começou a história. E hoje eu queria falar justamente sobre Se tô na lista, agora ele não erra mais. Não, agora, mano, não. O Linkzinho, mano, o Luciduzinho é um crítico de Naruto muito afiado. Nunca errou. Eu nunca o critiquei, tá? Falou bem de mim, ganha meu voto, entendeu? Eu sou facilmente comprável, assim, ó, num estalar de dedos, tô zoando, tá? isso, porque eu acredito que muitas pessoas, inclusive, acham o Zetsu meio irrelevante, mas eu acho ele bem irrelevante pra poder falar sobre como não fazer um plot twist na sua história. Então, vamos lá. Oi, eu sou o Link. Concordo perfeitamente, cara, é um plot twist muito zoado. Eu tenho um canal de animes e hoje a gente tá aqui pra poder falar sobre ele, Zetsu. Então senta aí que esse vídeo aqui vai ser complexo, tá? Bom, pega alguma coisa pra comer e vem comigo. Vamos supor que você seja uma pessoa que tá assistindo ali a metade do Naruto Shippuden. Você tá assistindo aí na sua vida, se divertindo bastante, tá vendo ali Kakuzu, Hidan, Deidara. Pô, o mais engraçado é que, tipo, na tela tá furo de roteiro e aqui tá retcon. E o Zetsu não é nenhum dos dois. Tá ligado? O Zetsu só não é nenhum dos dois. Boa parte dos membros da Akatsuki já foram introduzidos lá pra metade do Shippuden, e toda a trama da história em si já tá meio que definida, né? A gente sabe que o Obito, nessa época conhecido como Tobi, é um personagem bastante importante da Akatsuki, já temos eles como vilões principais, sabemos toda a trama de Naruto e pra onde mais ou menos ela vai levar. Nessa época, um dos Akatsukis mais misteriosos que a gente tinha na história, com certeza era o Zetsu. Só Analista, desafio você a fazer um vídeo sobre vezes em que o Shippuden foi melhor que o clássico em escrita. Luta do Itachi contra o Sasuke, Sasuke contra a Deidara, menos o final. Tem alguns momentos, mas em geral, mano, o clássico é tão bom, é tão gostosinho. que já passava meio que um pouco dessa impressão de que ele não ia ser tão importante assim, né? Zetsu, em geral, é um personagem do qual a gente não sabia nada. O passado, a origem, detalhes. Mas isso também vale pra muitos outros membros da Akatsuki, que mesmo que fossem bem grandes, a gente não tinha, tipo, 1 milhão de detalhes sobre o Deidara. A gente mais ouvia falar que, ele tem um passado aqui, que ele fugiu da vila dele. O Sasori também é a mesma coisa. A gente sabe que ele matou ali um dos Kazekages e era meio que isso. Zetsu como personagem em si, ele chamava bastante atenção. O bicho era maneiro mesmo, né? A planta carnívora em volta, o detalhe que ele era em preto e branco e cada parte dele tinha uma personalidade diferente, era realmente bastante legal. Mas de forma geral, Zetsu não conta como retcon. Então, o conceito dele em si nunca foi alterado porque ele sempre foi muito aberto. Ele poderia ser literalmente qualquer coisa. Isso que é o foda. Nunca tivemos alguma coisa pré-estabelecida dele pra ele ter uma mudança, sabe? Nunca foi dito, sei lá, ele tem uma origem, sei lá, no país do som. E aí depois, foda-se isso, nunca foi abordado e mudou tudo. Não.
Não teve nenhuma alteração. Só teve acréscimos de camadas posteriores e tudo mais. Só que tem muita informação dele que é jogada e foda-se, sabe? Tipo, nunca foi trabalhada. São vários plots que foram abandonados e que, cara, são uma merda, né? São uma merda. Uma merda. O único retcon aí que o próprio Lucas falou é que ele é dito ser a vontade do Madara, mas depois não é, porque ele enganou o Madara, aí você fica tipo meio... Como caralhos ele enganou o Madara? Como? Tipo, não tem explicação, só foi uma alteração mesmo. Mas ele em si não é bem um retcon, sabe? Ele em si é muito tipo... Não tem nada sobre esse cara, ele vai ficar aberto e ele vai servir como coringa do meu baralho aqui quando eu precisar de alguma coisa. Era assim que o Kishimoto trabalhava. Ele servia mais na história como se fosse uma espécie de espião, né? Muitas pessoas não sabem, mas lá no mangá de Naruto... Nossa, era muito bom esse visual dele. Mano, ele era muito promissor. Era muito legal ter ele como telespectador das lutas, né? Ele vai falar do bagulho do olho que tá no meu vídeo, certeza, vamos ver. Ele foi introduzido no clássico, lá no finalzinho do clássico, depois que o Naruto Ainda não. Ele vai falar do dojutsu dele, se pá, será? com o Sasuke. E é meio que isso que ele faz praticamente a história toda, né? Ele é um personagem que fica se teleportando pros lugares e fica pegando informações. Ele assiste lutas e é aquele famoso personagem que fica comentando as lutas de fundo, né? Tipo, o Itachi tá lutando com o Sasuke e ele fica lá, nossa, eles estão mandando muito bem no Genjutsu, mas Itachi ainda não está levando a sério. Resumidamente, 90% do personagem do Zetsu na história é quase como se ele fosse um canal de react. Ele fica assistindo os bagulho ali. Ele é o autor querendo explicar a luta, fazendo uma exposiçãozinha sem parecer forçado e tentando dar uma certa naturalidade, só que isso acaba até fudendo um pouco a personalidade do Zetsu, porque depois você vê que, tipo, caralho, como é que ele não sabia que, sei lá, tipo, parece que a primeira vez que ele vê o Susanoo é lá com o Itachi, sendo que ele viu a luta inteira do Madara contra o Hashirama, então você fica, tipo, por que você tá surpreso, mano? Você já viu isso com o Madara, tipo, você conhece o Susanoo, ele falou, nossa, então isso é o que o Itachi chama de Susanoo? Irmão, você viu o Itachi, você viu o Madara e você viu o Madara e Hashirama lutando, cara. Por que você tá surpreso com um Susanoo? Não deveria ser algo normal? Aí, não, Luca, mas ele não sabia que o Itachi tinha um Susanoo. Tá, mas você concorda que ele tá surpreso ao ver um Susanoo pela primeira vez? Essa é a diferença. Tipo, o autor quer fazer isso naquela época. Mas ele deixa tudo tão aberto que pode ser literalmente qualquer coisa. E você fica tipo... Ai, o personagem não é assim, mano. E comentando sobre, fazendo... Furo de roteiro games? Não é bem furo de roteiro também. É só uma descaracterização em prol do abstrato pra poder servir pra qualquer coisa. É isso. Naruto em si é muito isso. Tem muito isso de tipo, não é furo, mas é tão aberto que tem alguma explicação possível. E é isso aí. Foda-se. Numa análise técnica do que tá rolando nas lutas, e é isso. Mais tarde, quando tudo do personagem é revelado, a gente acaba entendendo ele como um personagem que é bastante simples no geral, né? Não vou mentir pra vocês que eu fiquei um pouquinho decepcionado quando mostrou tudo do personagem em si, tipo, que a parte branca do Zetsu era meio que um clone básico com células do Hashirama, que... a parte branca é irrelevante, a parte preta é o que o autor precisar no momento, e é isso aí, é o canivete suíço. Inclusive ele consegue se duplicar pra caramba, né? E acabou virando um minion de soldadinho pra aparecer na guerra. Então tinha 1 milhão de Zetsus brancos ali, e ali acabou randomizando ele, ficou um personagem muito sem graça. Enquanto que a parte preta do Zetsu era de certa forma mais importante, né? Porque era a vontade do Madara, colocado em um dos clones, pra que então ele fosse guiando o Obito, dando uma geral ali pra ele do que fazer. O momento onde tudo desmorona, cara, é o momento onde o criador da história, já no final da guerra, com todo o mangá encaminhado pra acabar, Madara como vilão final, Naruto... Olha ele de novo! Opa! Ei! Que bobão, né? Que bobão, né? Ficou tão aberto que ficou confuso. Sim, mano. Sim, pois é. E Sasuke lutando contra Madara, toda aquela coisa que você sabe que, tudo bem, a guerra poderia não... Eu nunca me acostumo vendo eu mesmo no YouTube de outra pessoa, cara. É sempre tipo tão... Você me assiste? Que estranho pensar isso. Não tá aquelas coisas todas, mas o Madara era um vilão final bem interessante.
E aí, de repente, o criador decide fazer um retconzaço e, de repente, introduzir Kaguya na história. Junto com isso, o Zetsu acabou se tornando um personagem 10 vezes mais importante, porque foi mostrado que ele não era exatamente a vontade do Madara, mas sim a vontade da Kaguya. E eu já fiz um monte de vídeo aqui pra poder falar sobre a Kaguya, jovens. Esse vídeo aqui é do Zetsu. E desde que eu criei esse canal, gente, eu pesquisei muita coisa sobre mangá. Então, eu acredito que vocês provavelmente devam ter essa ideia até hoje. Muitas pessoas têm essa ideia, inclusive, de que, mano, o Kishimoto, né, o criador de Naruto, ele deve ter sido forçado a criar a Kaguya, né? Alguém deve ter chegado nele e falado, mano, você vai ter que criar a Kaguya porque a gente precisa de vilão pra trabalhar a próxima parte da história, que vai ser Boruto. Porque realmente a Kaguya não parece uma parada planejada, né? Ela aparece aos 45 do segundo tempo do mangá. No anime eles ainda fazem um arco filler pra mostrar quem ela é e tal, mas, mano, se vocês forem ler o mangá, ela é citada pelo Rikudo Sennin, e aí uns 10 capítulos depois ela aparece, morre e é isso. É isso aí, irmão. É isso aí. O personagem mais rushado da história dos mangás. Se tirar ela, dá a mesma coisa. Dá a mesma coisa. Só dá outro fim pro Obito e acabou. É isso aí. Faz o Obito matar o Madara, pronto. Ou matar, ou fuder o Madara pra que consigam derrotar ele, né? Pronto. É só mudar isso que a Kaguya é irrelevante. Só que depois de ter pesquisado bastante, jovem, sendo bem sincero, E que o Obito morra no caminho, né, também, pra tirar ele do jogo. eu comecei a descobrir, gente, que a forma como mangás são criados não é necessariamente como a gente pensa que eles são, sabe? Tipo, não, Kishimoto nunca foi forçado a nada. Mangás, de forma geral, o autor nunca é forçado a fazer alguma coisa, por mais que ele possa aceitar sugestões. E aí o ponto pra mim é, jovens, por mais que o Kishimoto não tenha sido forçado a criar Kaguya, eu não posso dizer que isso não deva ter sido sugerido pra ele da seguinte forma. Cara, Kishimoto estava criando um dos mangás com a maior fama do mundo. Naruto é uma das obras mais rentáveis que já existiu. Naruto é um dos animes e mangás mais vendidos do planeta. Em certa época, ele beira a popularidade até tipo de Dragon Ball, One Piece. Muitas pessoas acreditam, inclusive, que ele é o anime mais famoso que já existiu. Quando Kishimoto estava chegando no final da história, facilmente os caras podem ter chegado nele e falado, Kishimoto, a gente pode fazer uma sequência de Naruto. Trabalhar mais coisa. Em alguns momentos o Naruto passou One Piece em popularidade, não? Lá atrás. Eu acho que passou, mas também não lembro. Desse universo, colocar uns personagens novos, só que você precisa preparar terreno pra ter ameaças novas, porque o Madara já era meio que a coisa mais forte do universo de Naruto, e ninguém ia ter muito interesse em ver, sei lá, o filho do Naruto lutando contra um monte de personagens fraquinhos classe C de novo. As pessoas queriam ver a continuação de personagens fortes, né? Eles falaram, ó, bora fazer uma parada planejada? Bora tentar planejar um pouquinho, pô? Bora. Afinal de contas, sempre o próximo vilão É zoeira, tá? É zoeira. tem que ser 10 vezes mais forte do que os antigos. Então, Kishimoto decidiu criar a ideia dos Otsutsukis, que são, ironicamente, né, os vilões principais da história de Boruto, são mesmo esses alienígenas. Então é quase como se o Kishimoto de verdade tivesse feito esses vilões já pensado na continuação da sua história. Só que pra mim o problema não foi exatamente só ele ter feito isso, mas como ele fez. Porque, gente, vamos parar pra pensar. O principal não é o problema não são os Otsutsuki, o problema é a execução deles mesmo. Na Kaguya. É isso Vocês já aí. pararam pra pensar Mas é exatamente isso. Se tivesse mais planejamento, teria ficado muito bom. que a Kaguya em si... É que não ficou orgânico, cara. A falta de naturalidade na inserção dela, você fica tipo... Que porra de execução é essa, velho? Que está acontecendo? E ela é tão fraca mesmo que, tipo, ela só chega, tira o Madara e acabou. E, né, tirou o Obito também. Ela vai lá, dá cabo de 2 personagens, né, na questão narrativa, né? Ah, ela é um obstáculo que chega pra debuncar o Madara e chega pra acabar com o Obito. Teria dado a mesma coisa se você parar pra pensar, tá, Obito, Naruto, Sasuke, Sakura e Kakashi contra Madara Rikudo. Digamos que nessa luta, o Obito vai lá e se sacrifica pra dar cabo do Madara. Pronto. É a mesma coisa. Teria dado a mesma coisa. E não precisaria criar jogada com uma execução ruim. E ela em si não faz diferença nenhuma na prática. Ela é ruim. Ela é bastante ruim. Alien que não acha que a Kaguya é ruim. Mas aí também o canal é meu, eu acho uma bosta e vou falar que eu acho uma bosta mesmo. Pois é. Melhor argumento de todos aí. Kaguya, ela é bem ruim, na minha visão. Mas ela é só Ela em si não, pô. Ela em si não é ruim. Pô, o design dela não é ruim. A ideia dela, pô, fazendo alusão à mitologia, não é ruim. Origem, questão materna, voltar para a mãe,
pá, origem, fruto do chakra. Cara, isso em si não é ruim, o problema é o timing, a execução. Tipo, dava pra ter feito isso, mano, isso dava pra ter ficado um filé. Dava pra ela ser muito boa, cara. Só que ela é um poste. A Kaguya é um poste, que só tem conceito. É isso, a execução ruim. Personagem, eu diria que ela foi bem elaborada, mas... execução péssima. Uma parte ruim da história é que se fosse introduzida normal, ela não ia ser nada demais, tipo... Vamos supor que a Kaguya só aparecesse do nada, só que sem o Zetsu existir. Tipo, o Madara chega na forma mais poderosa dele, e aí vral, ele se transforma... Aí, ó, o cara que eu queria ser em Naruto é esse aí, pô. Eu queria ser esse cara aí é meu ídolo. No personagem da Kaguya, e ela fala que esse era o plano dela o tempo todo, que quando o Madara conseguisse o terceiro Rinnegan lá na testa, isso iria quebrar o selo dela e ela ia ser ressuscitada, e esse era o plano dela o tempo inteiro. Alguém ia atrás de poder, e isso ia acabar trazendo ela de volta à vida, e ela ia dominar o mundo, sei lá, a bosta que ela queria fazer. Beleza. Mesmo que a personagem Kaguya seja considerada por muitas pessoas como um vilão meio merda, todo mundo ia continuar achando a história de Naruto muito pica. Ia ser tipo, a história de Naruto é incrível, e aí no final... Nossa, olha que desenho bom, cara. Nossa. Tem um vilãozinho que aparece em uns 5 capítulos lá que é meio bosta, mas fora isso tem a luta com o Sasuke depois, é muito maneiro e tal. Na moral. Naruto sendo semanal dá um pau em tanto mangá atual, cara. Dá um pau em tanto mangá, cara. Dá um pau em tanto mangá mensal, cara. Ou de 2 em 2 semanas, né? Quinzenal. Caraca, irmão. Naruto era tão bom. O Kishimoto é pica. Não importa o que os outros falem. Ah, planejamento e pá. Sim. Sim. Agora olha essa arte, irmão. Puta que pariu. O cara era muito bom mesmo, né? É muito zica. O problema pra mim é o Zetsu negro. Porque Mano, dormindo 4 horas por dia, vai se fuder. Nossa, o Kishimoto era uma máquina. a partir do momento que o Kishimoto transforma ele na vontade da E tem gente que fala que eu sou hater. Não, na moral, e tem gente que fala que eu sou hater. Desculpa, momento de desabafo aqui. Mas, pô, tem gente que fala que eu sou hater. Mano, caraca, o cara é muito bom, velho. O cara é muito bom, você tem que entender que o Kishimoto é lenda. O Kishimoto é lenda. Como mangaka, lenda. Roteiro? Não sei. Roteiro, eu não sei. Agora aí já é outro ponto. Mas na moral, como mangaka, como artista, velho, puta merda, esquece. Kaguya, isso significa que ele existe desde os primórdios do universo Nem reencarnando 3 vezes eu falaria o que o Kishimoto fez, cara. Para. de Naruto. Tipo, o bicho tava lá quando os ninjas começaram a nascer. Ele viu o mundo ninja nascer, crescer e foi manipulando cada personagenzinho desde 200 milhões de anos atrás até o momento atual pra que a Kaguya renascesse. Então imagina, jovens, que do nada a história de Naruto deixou de ser sobre o mundo ninja que foi crescendo de forma orgânica e a história, tipo, em 10 capítulos virou um outro rolê de tipo, o clã Uchiha, clã Uzumaki, clã... Não, e digo mais. Não só... Agora vai ter uma galera... Agora todo mundo vai aplaudir, mano. Não só Kishimoto, Kubo e Oda. Todos são muito bons, cara. Todos eles são, tipo, fora da curva ao extremo. O Oda, mano... Cara, o Oda é um louco. O Oda é maluco. O Oda é insano. Eu não leio One Piece. Mas eu vejo os painéis, eu vejo a história, eu vejo como a galera conta tudo isso e como a galera que é chata, tem uma galera que é chata, e essa galera que é chata e crítica acompanha essa parada e fica falando tudo que tem e tudo que tem por trás, e claro, muitos exageram, mas cara, só do cara conseguir fazer isso semanal, quando eu tinha, sei lá, 11 anos, o cara fazia isso semanal. Irmão... O Oda é louco. E eu vendo as entrevistas dele, que eu via dele falando do Detetive Conan, mano, esse cara comia vingança no café da manhã. Ele acordava pra desenhar comendo vingança, falando, não, eu vou superar esse cara, eu vou superar esse maluco. E conseguiu. Conseguiu, cara. Conseguiu. Então, tipo assim, qualquer um. Se alguém fala, Oda Leixo ou Kishimoto Bush, cara, não. Esses caras, não. É difícil. Atualmente, eu não vejo nenhum mangá que tenha esse nível aqui, cara, sem ser o Big Tree. E é o Big Tree, cara, é o Big Tree. Na moral, é o Big Tree. Ponto. É o Big Tree. Oda é apaixonado pela obra. O Kubo é muito apaixonado por Bleach também, cara. Então, tipo assim, o Kishimoto já acabou. O Kishimoto, ele quer jogar a toalha. Já deu pro Kishimoto. Pra ele, tá ótimo já. Já deu o que tinha que dar. Ele também, mano, deu o sangue dele ali, mano.
Porra, pelo amor de Deus, o cara deu sangue, fez milagre com essas 1001 alterações e tá aí. Pronto, acabou, não me enche o saco. E assim, ainda fez um shot lá do Minatinho, pô, spin-off, sei lá. Caralho, mano. Cara, não tem como. Eu não sou tanto do shonen, assim, não sou, o shonen boy. Eu gosto de ler tudo, tá ligado? Eu gosto de ler tudo. Mas caralho, cara, o Big Tree, cara, o Big Tree, cara. O Big Tree é o Big Tree. Outro que é maluco, ó, fora do Big Tree, que é maluco. Akira Toriyama, lógico, pai. Outro que é paizão também, né? O de Jojo, cara. Não tem como, cara. Não tem como. Araki é um monstro. O Araki tá até o... Mano, você tem noção que Naruto começou e acabou e o Araki ainda tá fazendo Jojo? Antes de Naruto começar, o cara já tava fazendo Jojo. O cara não para. O cara é louco. Mano, quantos anos tem o Araki? Ele ainda tá na parte 9, cara. 9 partes. Peraí. Araki... Hirohiro Araki aqui. O cara tá com 65 anos, cara. 65 anos, produzindo, trabalhando, fazendo uma arte ali, mano. O cara cria mangá pra ensinar mangá. Ele fez um mangá, teoria e prática, pra ensinar. Mano, é um monstro. É monstro. Meu GOAT. Eu amo ele, mano. Cara, o cara é muito bom, cara. Puta que pariu. É uma galera fenomenal, assim, cara. Na moral, fenomenal. Clã Senju, esses clãs foram criados há décadas atrás, e em todos esses momentos... Xandão mandou R$5. Salve, Xandão. Salve, analista. Viu a continuação de Jujutsu Kaisen? Geji colou alienígena na história também. KKK. Tem que copiar Naruto, né? Se não copiar Naruto, não é Jujutsu. Tô zoando. Mas, cara, é foda. Porra, por que a galera comete os mesmos erros, né? Sei lá, velho. Analista, o que você acha de Hiro Mashima, o autor de Fairy Tail? Pô, cara, a arte dele eu acho do caralho, mas eu não faço a menor ideia do... É que eu não li, mas eu acho muito foda o traço. E eu gosto muito da estética de Fairy Tail. Eu acho que o que mais me atrai em Fairy Tail é a estética e as aberturas. Porque, puta merda, só tem opening boa aquilo lá, mano. Mas eu não acompanhei, não vi muito, não. Um que eu tô vendo muita gente falar bem é o do, né, Sui Ishida, o brabo. Mas é o Shojin X, que tá todo mundo falando muito bem. Todo mundo na gringa fala que é o melhor começo de todos, fala que é, pô, coloca num puta pedestal. Eu fui tentar ler, eu falei, que preguiça. Não consegui ler Shojin X. E todo mundo falou, pô, melhor começo de obra que eu já li, não sei o que. Eu fui lá, li o primeiro capítulo e falei, puta que saco, não, uma preguiça. E tipo, só não me pegou, tá ligado? Mas pegou todo mundo que fala dessa porra, não, me pegou bem firme, não sei o que. Eu falei, nossa, gente, que é isso? Pegou firme mesmo? É assim? Vamos ver se é. Fui lá ver, gostei muito não, mas outro dia eu dou outra chance. Mas não parece que é ruim, não. Só que talvez eu não tivesse momento, ou ali por cima, deu preguiça, enfim, outra hora eu leio melhor. Tudo foi guiado por uma mão inimiga poderosa, um grande vilão. A mão invisível do mercado aí atuando no mundo ninja. Que mexeu na pedra dos Uchihas, fez uma manipulação ali, fez com que tal personagem brigasse com tal personagem, E o conceito foi pra casa do caralho. vendo cada detalhezinho do jeito que ele queria pra que... Só por esse comentário de Fairy Tail você merece $100 no Pix. Ô, louco, manda aí que eu tô aceitando, mano. Mas o lance de Fairy Tail, cara, eu tenho que dar uma chance um dia pra ler. Eu quero ler Fairy Tail um dia. Porque o mangá parece mais divertido do que o anime. Não tô falando que o anime é ruim, tá? Mas eu acho que eu me divertiria mais com o mangá. Não sei, parece que o feeling do autor, na página de uma obra tão lúdica, talvez eu sinto que eu vou gostar mais. Mas é só minha opinião também, que eu nem vi nada, né? Eu vi uma temporada de Fairy Tail, sei lá, em 2012, por aí, tá ligado? Que aí eu falei, pô... preguiça. Aí eu parei. Mas aí começou a segunda abertura, aquela turururu, turururu. É essa? Que faz o... Nem sei se é essa. Mas é a abertura 2, que é Daijoubu. É da hora, é da hora. Eu não sei se é essa abertura é a 2, mas é legalzinho. Que um grande vilão ressurgisse no final. Esse grande vilão que ia ressurgir era a Kaguya. Mas essa mão inimiga, manipuladora e inteligente, que tava definindo tudo na história de Naruto, era o
Zetsu. Era o Zetsu que fica depois falando eu manipulei vocês. Era esse Zetsu aqui. O minionzinho de semente que passa metade da história só olhando o que tá acontecendo. Ele era o maior vilão da história. Como é que eu explico o quão meia boca isso é em palavras? Olha, gente. Muitas histórias têm retcon. E mangás, principalmente mangás grandes, então, nossa. Eu acho que vocês que acompanham histórias de mangá já estão acostumados com a ideia, gente, de que é muito normal, cara. Nossa, a maioria desses lugares aí não sabe o que é retcon, hein? Te falar que tem tanta desinformação, mano. Mangás não são planejados do começo até o fim antes do autor começar, tipo... A gente sabe que, por exemplo, quando o Kishimoto foi, vamos supor, começar Naruto, ele pode ter mais ou menos uma noção de como ele quer que a história acabe, mas histórias, principalmente de mangás, elas não são feitas como num livro, onde o cara começa a escrever o livro dele já sabendo mais ou menos como é que é o começo, o meio e o fim. Mangás geralmente começam com os autores sendo muito jovens, os caras tentam a sorte ali na Shonen Jump, Oh, e na moral, o que o Isayama fez com o Shingeki é outro bagulho, né? Outra coisa. Peguem a grande oportunidade de publicar suas histórias ali e vão criando conforme o tempo vai passando. Por isso que toda a história de mangá tem alguns furinhos aqui e ali. E se vocês forem pegar, por exemplo, a agenda dos mangakas, vocês percebem que os caras nunca param de trabalhar. Então, Naruto começou a ser feito em 1999 até 2015. Parem pra poder olhar um dia, jovens, a quantidade de vezes durante esse tempo que o Kishimoto tirou férias, parou pra poder planejar uma coisa nova. São pouquíssimas vezes. Tanto que você tem notícias, tipo assim, do Kishimoto ter se casado, e aí, sei lá, 4 anos depois ele vai ter uma lua de mel. A primeira vez que o cara foi sair com os filhos dele. O próprio Boruto, ele fala que foi a forma que ele encontrou ali de falar como era a relação dele com o filho dele, mano. Que não tinha como ele dar atenção, mano. Ele tinha algo muito maior. Cara, o Kishimoto se tornou o Naruto no final da história. É isso. Ou melhor, o Naruto se tornou o Kishimoto. Por uma viagem de férias, os filhos dele já eram muito mais velhos. Os caras que trabalham com mangá geralmente são muito fissurados em trabalho, então obviamente que eles não vão conseguindo planejar tudo, então é normal que você tenha alguns retcons, e muitas vezes até funciona de uma forma legal. Os caras conseguem tampar um furo na história aqui, tampar um furo na história ali. Qualquer história, se você for analisar muito, mano, ela acaba tendo uns furinhos de roteiro, né? É normal, só que alguns deles não são um grande problema. Agora, o caso do Zetsu, gente, existem poucas formas de me convencer que todo o plot do Zetsu e da Kaguya não foi criado só pra que Boruto existisse. Porque pensa no conceito de que, mano, o Madara já tava ali. O Madara já era premeditado desde Naruto clássico. Você vai pro final do Naruto clássico, você tem lá a estatuazinha do Madara lutando com Hashirama. Todo mundo já sabia quem o Madara era. Ele já era um personagem muito gostável. Ele era o vilão final da história. Mesmo que o arco da guerra não fosse lá tudo isso, sabe, não fosse tão bom assim, as pessoas iam sempre considerar Naruto como, tipo, que o arco final ele é um pouquinho mais fraco, mas tem o Madara, que é tipo um dos melhores vilões de todos. Ele é forte, a luta dele é épica. E aí pronto, era só fazer uma luta final épica pro Madara, acabar a história, todo mundo ia ficar pagando um pau até hoje. Não existe motivo pra que a Kaguya tenha sido criada do nada. Eu sei que tem gente que acha que ela foi premeditada lá no clássico, porque tem o clã Kaguya que usava os ossos e tal. Gente, tem o clã Kaguya, logo logo ela sempre existiu. Tem que forçar muito, mas muito a barra pra acreditar nisso. Eu sei que você que tá digitando, você não acredita que a Kaguya foi premeditada, você sabe que ela não foi premeditada. Ou você acha que lá em 2009 o Kishimoto já tava pensando, nossa, nos últimos 15 capítulos da história, quando eu mostrar a Kaguya, aí sim vai ser um negócio zica. Esse é o vilão que eu estou planejando fazer por anos. O vilão que o Kishimoto tava planejando fazer por anos era o Madara, né? A Kaguya, aí a gente já ignora. E aí, mano, pra mim, fica nisso, né? Um dos retcons mais bunda que já foram feitos aí em uma história, responsável pela maravilhosa cena do Madara, que tinha 2 Rinnegan no olho e um na testa, e furado no peito pelas costas. O maluco tem 2 Rinnegan, foi acertado pela costinha. Ô, cena bem... Com a mão nua, mano. Não tem nem lâmina. Foi na força bruta que ele rasgou o Madara Rikudo, mano. Tipo, o que ele fez aqui, irmão? O que ele fez? Ele só fez um... Atravessou que nem purê, mano? Que porra é essa? Tipo... Sei lá, a forma fácil e fraca de matar um personagem, né? Um personagem desse calibre. Bem feita, viu, Kishimoto? E ainda coloca nas costas do Zetsu que graças a esse retcon bosta dele, Boruto existe. É isso, né? Eu acho que eu não preciso nem encerrar esse vídeo de uma forma épica, já dá pra acabar só aqui. É isso que eu queria dizer. Zetsu, é nóis. Te odeio, viu? Tchau. É isso aí, como o próprio Linkzinho
Como ele me citou no vídeo, ele tá perdoado de qualquer leguice. Tá tudo bem, ele me citou aqui, então... anos, cara, vários canais, Ah, várias pessoas. olá. Então, likezinho... zoeira.